O Brasil é o país com a maior variedade de plantas e animais. Cerca de 60 mil espécies de plantas superiores, aquelas que produzem flores, são encontradas no país. As plantas são matéria-prima para medicamentos e fitoterápicos. A fitoterapia é o tratamento à base de plantas medicinais, né? Então, o uso das plantas medicinais ele é milenar. E até hoje a gente tem, já é comprovado pelo próprio Ministério da Saúde, que 80% da população faz uso das plantas medicinais em casa em forma de chá. Existem algumas queixas de usuários, né, de pacientes que muitas vezes eles negam ou não relatam que estão utilizando algum chazinho específico porque temem ser repreendidos pelos profissionais. Então, por outro lado, a gente vê uma deficiência na formação dos profissionais de saúde de conteúdos técnicos para dominarem essas práticas da fitoterapia, por exemplo. Muitas vezes, até mesmo antes de procurar qualquer assistência, alguns lugares, né, algumas pessoas, elas fazem uso do chá. Então, ele tem uma importância fundamental, a fitoterapia, na utilização, né, da população para tratamento, para tentar um auxílio naquilo que ela está apresentando. Às vezes a gente está pisando em cima do remédio que poderia curar nosso problema. É que a gente não sabe. Mais de 100 mil espécies de plantas estão catalogadas no país. Desse total, apenas 2 mil têm algum uso medicinal conhecido. Então o momento é super bom no mundo para o uso de plantas medicinais. E o Brasil também colocou essas plantas também a uso. Então nós temos uma biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo, a gente tem que saber aproveitar essa biodiversidade. Muitas das plantas nós estamos perdendo. Por quê? Por falta de estudo científico. No programa de hoje, conhecimento popular, ciência e informação. Como as plantas contribuem com a saúde e bem-estar das pessoas. O Sustentar está começando agora. Há quase 20 anos, as enfermeiras Tereza e Fátima, inspiradas no projeto Farmácias Vivas da Universidade Federal do Ceará, decidiram auxiliar a comunidade na Grande Florianópolis com a valorização e incentivo de plantas medicinais. Então nós trabalhamos com as mulheres da comunidade, conhecendo as suas doenças, as suas patologias e a partir delas quais as plantas a gente poderia estar utilizando. Essas plantas elas começaram a ser estudadas, aprofundadas cientificamente. E a partir daí começamos a trabalhar também formulando algumas receitas caseiras com plantas medicinais, como xaropes caseiros, né, chás, algumas coisas que pudessem auxiliar as pessoas a utilizar as plantas de forma correta. Então as mulheres procuram a Associação Linha Verde, né, e a Associação Linha Verde em parceria com as mulheres da Pastoral de Saúde e universidades, a gente tenta fazer esse estudo das plantas, aprofundar, conhecer, saber a sua melhor forma de uso, como que a gente vai poder estar orientando, não só com as mulheres da Pastoral da Saúde, também a Associação Linha Verde ela já fez trabalho com profissionais da área da saúde também, sempre buscando trazer as plantas medicinais como recurso terapêutico. Foram 2 anos de cursos até a criação desse espaço no bairro Monte Verde, localizado na capital catarinense. Que é um espaço onde nós cultivamos as plantas medicinais e dessas plantas medicinais nós atendemos a toda a comunidade. A partir dessas plantas, a gente construiu então com um projeto as oficinas de fitoterapia. Então hoje a gente tem 15 oficinas de fitoterapia na Grande Florianópolis e outros municípios próximos. E essa foi a primeira oficina de fitoterapia que foi construída. No quintal, um rico horto reúne variedades de plantas com fins terapêuticos. O que a gente deve lembrar é que para as plantas medicinais você aproveitar o princípio ativo, o poder de cura que ela tem, muitas vezes os princípios ativos ali não estão só na folha, como é o exemplo da calêndula. Ó. É uma florzinha onde reúne um princípio ativo que ele é usado para problemas dermatológicos, para problemas de pele.
seguir, saúde que vem do quintal. As voluntárias se reúnem de terça a sexta-feira durante a tarde. Elas vêm para esse local onde elas cultivam as plantas medicinais e através do cultivo elas vão aprendendo o uso dessas plantas e a partir disso existe uma colheita dessas plantas, a secagem dessas plantas, a estabilização delas e aí o preparo então dos remédios caseiros que a gente chama, né? Esses remédios eles são todos assim usados e testados, né, para que sejam usados com segurança. Né? As pessoas elas utilizam, retornam para cá com efeitos positivos, querendo usar de novo. Né? Nós temos aqui perto uma unidade básica de saúde, onde os médicos hoje eles já indicam que as pessoas venham aqui buscar os xaropes, buscar as pomadas caseiras. A gente tem que lembrar que por ser natural, não quer dizer que não faça mal, né? Então a gente tem as plantas medicinais, ela tem que ter sim alguns cuidados no seu uso, até mesmo na elaboração de um chá. Porque a gente tem plantas que são feitas por infusão, outras plantas são fervidas, outras plantas são só maceradas. Então o processo de preparar o próprio chá já altera a sua utilização. A dona Celita é voluntária da Pastoral da Saúde. Iniciou os estudos com o objetivo de ter uma vida mais saudável para ela e a família. Mas já está há 19 anos ajudando outras pessoas. É uma troca, sim. As pessoas vêm, falam de plantas medicinais, pessoas conhecem outras plantas, passam para a gente. No fim, a gente acaba aprendendo com as pessoas que nos procuram. Eu vim porque aconteceu que eu tinha uma ferida que já estava incurável. E um vizinho me ensinou que aqui tinha essa bendita farmácia que ajudava muita gente. Aí eu vim comprar essa pomada porque curou a minha ferida que eu tinha, que era incurável. Não foi apenas a melhoria no tratamento que o seu Zélio encontrou aqui. Desde o primeiro dia, o atendimento das moças aqui, já eu fiquei feliz. Foi uma coisa que parece por Deus que eu ia ser curado mesmo. Quando as pessoas vêm aqui, elas querem buscar algo para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? Então as pessoas que usam as plantas medicinais são pessoas que querem ter um tratamento um pouco mais privilegiado, natural, né? Que estão querendo se desintoxicar talvez, né? E também elas querem muito ser ouvidas, né? Muitas vezes elas vêm aqui e começam a conversar, então acho que as mulheres também elas têm essa visão, né? Através da religiosidade delas, né? Do trabalho voluntário. A gente procura acolher bem as pessoas. Normalmente as pessoas saem daqui assim mais aliviadas, porque a gente dá atenção, a gente dá esperança também para as pessoas, né? Porque as pessoas são muito carentes hoje de uma palavra. E não é só tomar remédio, às vezes até uma atenção, né, que a gente dá para a pessoa, isso também ajuda, né? E acaba que isso trata a pessoa como um todo, né? Na sua integralidade da pessoa, do ser humano. E não só, eu tenho uma queixa, pego um xarope e vou para casa. Né? Então esse trabalho aqui não é feito assim, né? É feito com espiritualidade, é feito com conhecimento, com a valorização pessoal das pessoas que aqui estão trabalhando. Né? Então acho que esse também é um diferencial no trabalho da Pastoral da Saúde. As pessoas nos procuram, depois voltam e realmente o que a gente faz aqui, que é com muito amor, a gente faz de coração mesmo, é doação total mesmo, né? Porque nosso trabalho aqui é todo voluntário, né? E o que as pessoas pagam pelo medicamento, pelo remédio que elas levam, que são os fitoterápicos, os remédios caseiros, é um valor simbólico justamente para que as pessoas se sintam cidadãs, né, comprando o seu medicamento, o seu remédio, né, e ao mesmo tempo que elas também possam, com esse valor, ser autossustentável, né, porque esse é um trabalho autossustentável. A importância já começa do tratamento que elas fazem aqui, de
de receber um freguês. É bem atendido, o remédio é bom. Eu acho que a gente tem que vir mais vezes para aproveitar essa coisa assim tão importante. As pessoas, muitas vêm já com a receitinha médica, né? Então, para nós é muito bom, porque é sinal que os médicos estão acreditando no nosso trabalho. E as pessoas vêm, levam um remedinho, toma, se sente bem, aí volta no médico, ele manda de novo, então a pessoa acaba sempre voltando, né? Elas fazem essa orientação, né? De uma pessoa que vem com um problema mais comum, né? Aí elas fazem essa orientação, conhecendo já até da própria resposta das plantas medicinais, daquilo que elas têm 20 anos de experiência, né? Ou até mais, né? 20 anos aqui na própria oficina, né? 19 e 20 anos. Para nós, como profissionais de saúde, né? Eu como enfermeira, fitoterapeuta, eu acho que isso é muito importante, porque a gente devolve para a comunidade, né, em forma de tinturas ou de xaropes caseiros ou em forma dos chás mesmo, a gente devolve para a comunidade o seu próprio conhecimento, né, e a melhoria da sua qualidade de vida, com uma nova opção de tratamento, que não seja só a alopática, né, mas também a fitoterápica, né, que é o uso e o resgate do conhecimento e a valorização das pessoas que podem cultivar nas suas casas os chás. Em 2006, o Brasil publicou uma lei para o uso de plantas medicinais. A partir daí, algumas práticas como a fitoterapia foram incorporadas ao Serviço Público de Saúde. É o caso do município de Florianópolis. Que se percebeu que a própria comunidade, a própria população de Florianópolis já utiliza muito plantas medicinais, já veio de uma tradição de várias gerações. É uma característica do Brasil mesmo, mas aqui em Florianópolis isso é de grande destaque. E a gente percebe uma necessidade dos próprios profissionais de saúde em ter um conhecimento maior sobre fitoterapia e plantas medicinais para estar conversando com a comunidade. No próximo bloco, plantas medicinais nos centros de saúde. E ainda, troca de saberes. Desde 2011, a fitoterapia tem sido usada nos centros de saúde do município de Florianópolis, através do programa de práticas integrativas e complementares. Então, aqui em Florianópolis se optou, nesse primeiro momento, pelo uso da planta medicinal mesmo, né? Então, pode ser em uso de chá, que daí a gente fala da infusão, que é quando coloca a erva na xícara com água quente, né, e aguarde, geralmente feito para folhas e flores, materiais mais frágeis. Ou decocção, que também é uma outra forma de chá, quando se ferve junto, né, partes mais grossas, cascas, raízes. Ou mesmo tintura, né, quando é para uso mais para massagem. Aí o profissional trabalha junto com o paciente nessa indicação. E aí a planta ou ela já tem na própria comunidade, por ter sido feito esse levantamento, ou na própria unidade de saúde é feita essa indicação. O profissional chega na unidade e encontra uma pessoa que usa a planta e ele não sabe nada daquilo. Plantas podem interagir com o medicamento dado da farmácia, que a gente diz, né? Então é muito importante para o médico saber, porque ele pode estar, não para ele receitar a planta, ele tem que saber para conseguir conversar com a população sobre o uso que ela faz de plantas medicinais e se pode ou não usar com os medicamentos e a proposta que ele tem terapêutica. A própria Organização Mundial de Saúde, né, que é um órgão que dá as diretrizes e estimula o desenvolvimento de política nos países membros dessa organização, já vem desde a década de 70 estimulando a inserção de essas práticas ditas alternativas, né, na época, nos programas, nas políticas públicas dos seus países. Para ajudar na preparação dos funcionários, são feitas oficinas de plantas medicinais. Algumas plantas são muito comumente usadas em todas as comunidades, o mil-ramas é uma delas, o mil-folhas é uma delas. Nós temos um grupo aqui agora, que é todas a última quinta-feira do mês à tarde, que é uma conversa sobre plantas medicinais. E aí as pessoas trazem aquelas plantas que elas têm na comunidade para a gente conversar. Então aparece a hortelã, a erva cidreira, mil-folhas, a erva balieira, a babosa.
e por aí vai, poejo, uma série de plantas. E aí algumas unidades de saúde, em função dessas demandas, estão produzindo hortas medicinais na própria unidade. Outras estão trabalhando com os próprios usuários da região, os próprios pacientes que moram próximo, e eles mesmos estão sendo referência em determinadas plantas, né? Então é até uma forma de socializar essa troca de saberes, troca de plantas, de mudas. A Aline usa saberes que aprendeu com a mãe para ajudar na saúde da família. Eu faço chazinho tanto para o meu pequeno quando está engripado, ou às vezes, né, durante o dia eu faço um chazinho de hortelã para ele, que ele é muito agitado, né? Aí me disseram que o hortelã é muito bom para verme, né, que é acalmante e tudo, né? Eu dou chazinho de hortelã, camomila. A minha mãe também tem o costume de fazer aquele chá de penicilina. Aí muitas vezes a gente está com a dor de garganta, alguma coisa, minha mãe taca a penicilina em nós. Alguns cuidados são importantes antes de usar as plantas. Identificar a planta adequada, ver se é aquela que a gente está conversando, cuidar da onde essa planta foi apanhada, por exemplo, não pode ser beira de estrada, esgoto, aonde foi usado agrotóxico, né? E saber usar a dose adequada, a parte da planta adequada e não usar durante muito tempo, porque muitas das nossas plantas a gente não tem uma ideia de qual é o uso a longo prazo dela. Muitas plantas são muito seguras e eles atingem o objetivo, e nós podemos conversar com a população sobre um assunto que ela também conhece e domina. Muitas vezes a planta que você propõe, ele tem plantada no seu pátio. Eu acho ótimo, né? Porque daí já reforça uma coisa que a gente sabe, né? Muitas vezes nem sabe direito, né? Só que o médico sabe melhor do que a gente, se eles ensinam, né? Quer dizer que é ótimo, eu acho ótimo. Mas essa é uma proposta exatamente de conversar com as pessoas, fazer um acordo com o indivíduo e saber que qualquer tratamento sem uma alimentação adequada, sem atividade física, ele pode não avançar. Compartilhar conhecimentos todas as quintas-feiras. Essa é a proposta do Grupo de Estudos Quinta das Plantas. O objetivo do grupo é aprender sobre plantas medicinais. A gente tem um horto medicinal onde a gente tem diversas espécies aqui. Cada pessoa do grupo traz uma planta, a gente estuda a planta, utiliza e cada um troca mudas. É muito interessante o nosso grupo aqui. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com o horto, com as plantas, com todas as ervas e vi que era um trabalho assim realmente sério, que era um pessoal que estava trabalhando, né, com seriedade, com uma boa energia, com uma intenção legal de resgatar o conhecimento das ervas, a aplicação, a utilização. E aí eu fui participando, porque é um grupo livre, né? A gente vem, ninguém fica fazendo chamada e nem cobrando nada. E só que a gente começa a vir e não para mais, né? Quer estar aqui toda semana e quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Quanto mais a gente pergunta, mais a gente quer perguntar. E aí tô aqui até hoje. Eu nasci numa família ligada à natureza, né? Meu pai era agricultor. E estudar, fazer faculdade, me formar, era assim um sonho, né? Um sonho de criança, né? Mas agora, com 50 e poucos anos, já bem madura, né? Eu percebo que o contato com a natureza é a melhor coisa que existe, é a essência do ser humano. Então cada um traz da sua cultura uma planta, uma receita. É muito amplo assim os conhecimentos, então a gente debate sobre vários assuntos, principalmente sobre a mulher agora, sobre os hormônios, sobre a alimentação, sobre os cuidados. Então cada um sai daqui aprendendo um pouquinho mais a se cuidar, a se amar mais. E a gente se ajuda muito, porque são várias pessoas com várias formações. Cada um colabora com o grupo com o seu conhecimento, e isso é muito bom. Porque as plantas medicinais, elas têm compostos químicos como os medicamentos, já que eles são tirados dela. Então é muito importante a pessoa ter um conhecimento da planta, saber o nome científico, saber para que ela serve, é muito importante. Nós temos poucos conhecimentos sobre as plantas. As plantas deveriam estar no currículo da escola pública.
ou escola particular, desde pequeno, para a gente ter conhecimento sobre fitoterapia e os benefícios das plantas para o organismo. Tem que saber para que serve, informações claras, não é porque o vizinho está tomando que ela também pode tomar. A pessoa tem que se conhecer e saber o que ela pode usar e conhecer bem a planta. Aproveite as dicas para cultivar algumas plantas em casa. A dica de hoje é fazer um pequeno canteiro, um pequeno espaço, para que a gente possa ter à mão, ter perto da gente, algumas ervas que podem ser utilizadas como tempero e que podem ser utilizadas como chá também. Essa aqui é a hortelã, que é bem conhecida, muita gente conhece, que ela é utilizada como tempero para o mais conhecido é o quibe, né? Usa-se muito para temperar quibe e também bem conhecida como chá, né? Por ser digestivo, por ser um chá calmante, que é bem popular, bem conhecido mesmo. Aí tem a sálvia. A sálvia é outra planta que também é um tempero bastante utilizado, a gente utiliza bastante para carnes brancas e é uma planta que também pode ser utilizada como chá, que também tem a sua indicação terapêutica, que a gente pode estar utilizando como chá. Em caso de dúvidas e intoxicações, procure o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina. O telefone é 0800 643 5252. Tem plantas que já foram dizimadas antes de conhecer nós conhecermos o seu princípio ativo. Por exemplo, a China, um exemplo que eu vou usar. Ela tem plantas de 5.000 anos de uso. Como você vai contestar que tal planta é utilizada uma ginkgo biloba? Quem contesta o uso dela? Não tem como você contestar. E de plantas novas, pesquisas, todas as plantas que se descobriram foi através do uso popular e aí chegou uma finalidade, para que serve, aí a indústria descobriu, fez um medicamento. Depois, quando a gente descobriu assim, todo o envolvimento da questão ambiental que tem aqui no grupo e tal, aí a gente já vai fazendo disso um projeto mesmo de vida, assim, trazer para a vida da gente. Porque quando a planta está em harmonia com você, a planta exala um perfume, ela tem um sabor, tudo é alegria, não tem outra palavra. A natureza é alegria.